Fala pessoal, estamos aqui em mais um CarryCast e hoje novamente com um convidado muito especial que faz parte da nossa família aí e vamos trazer um assunto muito importante para as pessoas, vamos conversar um pouco sobre espiritualidade e também sobre o espiritismo, que acredito ser um meio de comunicação e de fortalecimento da fé. E trouxemos para esse dia Fernando Ferenc, lá diretamente de União da Vitória, participante assíduo do Centro Espírita ali da região, e vai contar um pouco como que funciona, o que fez com que ele acreditasse nessa, de certa forma, religião, ou formato de fé, né? Religião, uma palavra muito profunda, né? E estamos trazendo ele para conversar esse assunto aí. Obrigado por vir, Fernando. Olá, Rafael. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É um prazer enorme conversar contigo, ainda mais a respeito desse assunto tão importante na vida das pessoas, espiritualidade, né? Então, vamos abranger tudo, né? Mais especificamente, espiritismo, ao qual você sabe que eu faço parte dessa doutrina, né, que é tão importante para várias pessoas. Show de bola. Para quem não sabe, Fernando, ele já foi secretário da Saúde de União da Vitória, formado em administração, pós-graduado em gestão de saúde, né? Isso. Também faz parte ali do Centro Espírita ali de União da Vitória. E para começar, Fernando, me conte como que começou essa fé no espiritismo, essa fé na vida espiritual, o que fez, o que te convenceu para acreditar nesse modelo aí de fé, né? Na verdade, sim, a gente é guiado por algumas pessoas que estão ao nosso lado, né? Então, eu tenho um amigo que estudei com ele desde o maternal, na verdade, e até hoje meu grande amigo, Marlos, né? E ele que me induziu, por causa da família dele. Ele, inclusive, tem uma família que sempre foi ligada ao catolicismo, mas o irmão dele era ligado ao espiritismo. Então ele foi se transmitindo lá para dentro do espiritismo e, ao mesmo tempo, tudo que ele ia me contando foi clareando as minhas ideias e fazendo com que também eu fosse direcionado para essa doutrina. Mas isso já faz muito tempo. E dentre todos esses anos aí que eu digo que faço parte do espiritismo, e aconteceram vários altos e baixos, né? Me afastei, retornei, e hoje em dia eu estou muito mais assíduo. Mas eu lembro que por volta lá quando eu tinha 15 anos de idade, 30 anos atrás, eu acabei perdendo meu pai, né? Num acidente. E eu lembro que naquela época, além dessa questão de perder meu pai, eu passei por situações que eram bem difíceis, inclusive pela minha idade, né? Então, era cirurgias, era questão física, era questão emocional também, pela perda de ente querido. E naquela época eu já lembro que o espiritismo já estava me ajudando. Inclusive, eu passei por algumas situações das quais deixaram minha mãe, que estava numa aflição, imagine só, perdido o marido, 3 filhos para cuidar. Então, é uma situação muito ruim para a vida, né? Então, que exige demais da pessoa. Eu lembro que enquanto eu estava entrando por alguma cirurgia que eu tinha que fazer após esse acidente, porque eu estava junto com meu pai no acidente, enquanto ela estava aflita, eu estava tentando acalmar ela, para deixar com que ficasse um ambiente melhor e ela não sofresse tanto com isso. E eu digo que eu fiz isso já ligado ao espiritismo. Já era ligado ao espiritismo nessa época? Eu na verdade tinha um pouco do conhecimento do espiritismo nessa época, mas não era ligado ainda à doutrina. Não frequentava uma casa espírita, tudo mais. Sim. Mas naquela época eu já tinha uma visão diferente por causa dos conhecimentos que eu adquiri do espiritismo. E uma coisa, então, é muito importante para a pessoa ingressar nessa doutrina ter mentores. Assim como, para mim, você foi um dos mentores aí que acabou respondendo algumas perguntas que eu não achava em outro meio. Essas perguntas que eu me fazia, eu falei, cara, o que eu tô fazendo? O que eu aprendi hoje? Na verdade, assim, você falou uma coisa muito importante. A doutrina espírita, ela traz respostas. Respostas claras, né? Por isso que eu me considero um espírita hoje em dia tão assíduo, porque ela também me traz respostas. Não eu entrei no espiritismo, agora eu já tenho as respostas. Não, eu vou adquirindo essas respostas até o final dessa encarnação. Então, ela traz muito conhecimento e evolução. Isso é tão importante, né? E tu começa a entender o processo da vida. Às vezes, esses momentos de dificuldade tem uma lição pra gente aprender, né? E tudo tem um porquê. Aquele momento, você precisava se preparar para talvez no futuro você estar mais preparado. E também tem as fases, o processo da vida de cada pessoa, né? Às vezes, ela já cumpriu a missão dela aqui e talvez Deus já tenha entendido como missão já feita. E essas respostas que a gente vai encontrando
o Espiritismo responde isso, né? Isso Exatamente. deixa muito mais confortável, né? A gente tá acreditando numa doutrina que responda as tuas perguntas, né? Que se for pensar, a gente acredita, né, muito no que Moisés trouxe para nós, que foi o primeiro enviado, o segundo enviado Jesus Cristo, e tinha a promessa de um terceiro enviado, que era o Consolador Prometido. Então, o que é o Consolador Prometido? É o Espiritismo. Uhum. Daí tudo isso aconteceu em meados de 1800 com Allan Kardec. Ele foi um dos escolhidos, ele aceitou essa questão de fazer a codificação do Espiritismo, e ele que trouxe esse Consolador para nós. Quando o Espiritismo foi codificado por Allan Kardec. Aí formou-se os 5 livros, que é o Pentateuco, né, que fazem parte da base da doutrina espírita, que é estudado até hoje e vai ser estudado por muito tempo ainda. Mas o mais importante de tudo é o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz os ensinamentos de Jesus Cristo. E a gente sempre fala, não adianta nós entendermos, lermos e ter o Evangelho ao nosso lado se a gente não vivenciá-lo. Então nós temos que vivenciar o Evangelho para que, sim, a doutrina espírita surja efeito mesmo dentro da vida de cada um. E também para deixar bem claro que hoje o Espiritismo, ele segue a Bíblia, né? Segue a Bíblia. Exatamente. Segue a Bíblia de Jesus, dos apóstolos, fala tudo sobre a história de vida de Deus, né? E existe muito preconceito em relação a isso, mas é mais fácil falar que não faz bem do que estudar, do que estudar, né? E também é muito difícil contrariar 2000 anos de história. Tu entendeu? No meu ponto de vista. É muito difícil tu contrariar 2000 anos de história do que aqui no Brasil, que tem 70, 80 anos. Então, é difícil até para os nossos ancestrais, né? E essa cultura passa de geração por geração e acaba que o preconceito existe, mas por falta de informação. Na verdade, muitas pessoas acham que o Espiritismo veio para derrubar outras religiões e fazer tudo diferente. Foi muito questionado, inclusive, na época, porque falava-se sobre as mesas girantes, que aquilo lá era coisa de charlatão. E, inclusive, Allan Kardec, ele era uma pessoa que não acreditava nada disso. O Espiritismo, para ele, não existia. E por isso que eu acho tão importante e que convence tanto quando você começa a estudar, quando você se interessa e quer estudar mesmo. Porque daí você percebe que, mesmo Allan Kardec, que não tinha credibilidade nenhuma no Espiritismo, ele é que se convenceu. E a partir desse momento que ele se convenceu, ele estudou ainda mais e trouxe tudo isso que a gente tem hoje em dia dentro da doutrina. Não é nada extraordinário. O importante de tudo é que a doutrina espírita, ela trabalha junto com a ciência. Então, tudo é explicável. Tudo tem uma explicação. Não tem nada de sobrenatural. E os espíritos, quando começaram a ser estudados e se comunicar e transferir essa comunicação para a população, eles já existiam há muito tempo. Sim. Então, não tem nada de sobrenatural. A única questão é que descobriu-se que tem essa comunicabilidade entre o plano espiritual e o plano carnal, que é totalmente natural. Todas as pessoas que estão aqui, eu, você, conversando, nós somos também um espírito. Sim. Somos um espírito encarnado em um corpo. Na verdade, a nossa essência mesmo é o espírito e não o corpo. Então isso que eu acho que traz consolo para todo mundo, porque aí mostra a credibilidade na vida futura. E Jesus já ensinava isso, que as pessoas tinham que acreditar na vida futura, porque a vida futura é que faz com que as pessoas trabalhem pro bem, trabalhem para coisas boas. Saber que existe consequência, né? Consequência, exatamente. Porque não vai ficar só nessa vida aqui. Você vai fazer o que você quiser nessa vida, acaba aqui, pronto. Não, você vai colher tudo que você plantar nessa vida. E também acho que um dos principais pontos para a pessoa começar a acreditar, a questionar as coisas e ter mais fé, que é isso que as pessoas buscam. É mais fé, e não uma fé vazia, sem resposta. As pessoas, elas entenderem que existe o plano espiritual, existe espírito, existe... A gente reza pelo Espírito Santo, né? Seria pelos bons espíritos. Isso. Assim como existem os maus espíritos, que influenciam as tomadas de decisões, influenciam as pessoas de certa forma, mas a gente precisa saber que existe. Nós sabendo que existe isso, nós precisamos aprender a como lidar com isso. Exatamente. Isso, a gente só vai encontrar a resposta estudando. Como lidamos com essa situação, o que eu estou fragilizado no momento, o que eu posso estar sendo influenciado, o que eu preciso pedir, o que eu preciso agradecer. Como tu lidar com uma situação tão delicada que influencia a tua fé, influencia na tua autoestima, no teu psicológico, na tua base
na estrutura psicológica mesmo. Então, é importante, a primeira coisa, entender, aceitar a espiritualidade. E tem gente que fala, não, eu não acredito em nada. Acredito em nada porque tu não encontrou as respostas ainda. Mas se o cara fala que não acredita em nada, ele não tá fazendo a pergunta certa também, de certa forma. Daí tu não tá buscando a resposta certa, né? E o primeiro passo, no meu ponto de vista, é aceitar a espiritualidade, depois entender a espiritualidade e conseguir se adaptar para a tua realidade. Os teus desafios, para o teu propósito de vida, o que você está buscando nessa tua, no teu período na Terra aqui, né? Então esse é um dos principais pontos que eu vejo que fortalece muito a minha fé, sabe? É fazer as perguntas certas para entender a nossa passagem, né? O que eu acho muito importante é que nós não devemos menosprezar nenhuma religião, primeiro de tudo. A doutrina espírita trabalha dessa forma. Isso que eu acho interessante, porque independente do que estiver acontecendo numa religião, contanto que ela forme o homem de bem, ela é válida. Então a gente não menospreza nenhuma religião. E essa questão da fé, ela é trazida em toda e qualquer religião. Só que algumas pessoas procuram maior entendimento e quando se limita até um ponto aquela religião, ela acaba partindo para outra. Mas o importante de tudo é se sentir bem dentro da religião ou da doutrina. Mas essa questão de fé, a fé raciocinada é muito importante, porque não adianta nós nos reunirmos em uma casa, ficarmos lá orando, as orações prontas e tudo mais, despendendo uma energia em cima disso, sendo que não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ensinou que nós devemos amar o próximo e que nosso fardo, ele é leve, porque Jesus sempre está ajudando nós a carregar ele. Só que para que tudo isso aconteça, nós precisamos seguir uma lei, que é a lei da caridade. Então, isso que é muito importante. Pode notar, quando você faz caridade, quando você ajuda o próximo, a tua fé aumenta mais, a tua felicidade também aumenta, porque você vê outra pessoa feliz. Então isso é de extrema importância para que a gente consiga fazer com que o mundo fique melhor. Não vamos pensar só na nossa casa, na nossa família, as pessoas que estão ao redor. Vamos pensar sempre no global, na questão do mundo inteiro. Não adianta a gente melhorar 1, 2, 3 e deixar tudo o restante jogado, principalmente, né? Então nós precisamos pensar num coletivo. E essa questão da fé raciocinada é que nos leva a isso, fazer essa caridade e fazer com que nós aumentemos cada vez mais a nossa fé a partir da fé do próximo também. É de extrema importância. E a gente tem que pensar sempre numa questão em que Jesus Cristo esteve há 2000 anos atrás conosco, ele passou todos os ensinamentos dele, foi transcrito tudo isso aí por 3 apóstolos. Então é de extrema importância que a gente leia isso, tente entender e fazer com que isso faça parte de nossa vida. Aí entra a questão da doutrina espírita, é a explicação sobre tudo isso aí. O Allan Kardec formulou as perguntas do Livro dos Espíritos, todas foram respondidas pelos espíritos por intermédio de médiuns, e a partir desse momento também que ele acreditou mais na questão da doutrina, porque ele fez a mesma pergunta em vários continentes. Naquela época não existia telefone, não existia nada. Então, nem eletricidade. Então, a eletricidade até tinha, só não tinha o meio de comunicação por essa questão. Via rede, exatamente. Então, é aí que nós vemos a credibilidade que passa, porque quando ele perguntou o que é Deus, os espíritos responderam a mesma coisa em todos esses continentes. Então, é aí que traz essa credibilidade disso aí, e o restante começa nas perguntas, o que é Deus? Mas o restante das mais de 1000 perguntas do Livro dos Espíritos, que foram todas respondidas, nos traz um vasto conhecimento. Não só na questão do plano espiritual e essa comunicação do plano espiritual com o plano carnal, mas também aqui nesse plano. Porque a doutrina espírita também não traz só essa questão aí do espírito, o que não são todas as pessoas que têm essa comunicação. Eu e você, por exemplo, não temos. Mas eu acredito que tem mesmo essa comunicação. Mas o mais importante de tudo é que ensina como se portar aqui, no plano terrestre. Esse que é o mais importante de tudo. Para que a gente forme cada vez mais, como eu falei antes, homens de bem, né? Sim. E uma coisa assim, Fernando, eu vejo que as pessoas sempre estão em busca da fé. E elas sempre querem prova. Querem que Deus me dê um sinal. Se tu existe, desliga essa TV aqui. Sabe, alguma coisa que seja material. Palpável. E muitas pessoas não encontram isso. Quando, às vezes, encontra alguma coisa que você identifica que foi uma prova de vida, um desafio que você passou, um aprendizado, aí sim a pessoa começa a acreditar na fé. A pessoa precisa passar por dificuldade. Como que a pessoa
se aproxima mais da fé? Tem um ditado que até algumas pessoas, inclusive lá no nosso centro espírita, eles falam que não gostam muito de dizer isso. Porque é aquele ditado que você ou aprende pelo amor ou pela dor. Só que assim, o ser humano ele ainda não conseguiu colocar isso na cabeça, que tudo pode ser pelo amor. Aí ele fica buscando essas paranormalidades, essas coisas extraordinárias, como você falou, desliga essa TV. Na verdade, Deus não age dessa forma. Deus, ele se comunica, ele se mostra de acordo com os pequenos milagres. E quais são esses pequenos milagres? Como que eu identifico isso? Primeiro de tudo, pare de tentar buscar coisas paranormais e coisas que a ciência não consegue explicar. Isso não vai existir. Tudo o que ia acontecer, um dia, se você não explicou até hoje, um dia vai explicar. Mas o mais importante de tudo é que a gente sempre pensa assim, dessa forma, que Deus age por meio de nós mesmos. Se você está aflito, se você está com algum problema, se você focar mesmo, fizer a oração, que é o mais importante de tudo, conversar com Deus, é essa conexão com Deus, com Jesus Cristo, no plano maior, ele vai te atender. De uma forma que você, uma hora, vai identificar, mas só que você tem que estar com a mente aberta para isso. Sim. Então, se você está aflito, orando, que está com problema e tudo mais, Deus vai colocar uma situação ou uma pessoa do teu lado para te ajudar. Mas foi aquela pessoa que quis vir aqui e me ajudar. Não, é tudo por intuição. Eu vi uns cortes ali de um filme do Will Smith com o filho dele lá. Daí ele falou uma história que tinha um cara com um navio naufragando, né? E daí ele pedia a Deus, Deus me ajude a sair dessa situação. E daí passou um navio, daí ele, não, Deus vai me ajudar a tirar. Daí passou outro navio, não, Deus vai me ajudar a conseguir a recuperar meu barco, talvez a superar o meu desafio sozinho, né? Daí passou o terceiro navio, ele, não, eu vou recuperar meu barco, Deus vai me ajudar aqui, eu vou sobreviver. E no final o cara morre. Daí lá no céu, o cara pergunta assim, tu não me ajudou, pediu um monte aqui e tu não me ajudou? Ele falou, mandei 3 navios ali, tu não... Exatamente. É mais ou menos isso, né? É exatamente isso. E na verdade, inclusive nessa história, o rapaz, ele era muito crente, tinha fé e tudo mais, aconteceu mesmo, ele foi mandado ajuda para ele, só que ele não soube identificar. Como você falou antes, são as pessoas buscando milagres e tudo mais, ficam falando até hoje, Cristo vai voltar. Cristo, primeiro de tudo, que Cristo nunca foi embora. Ele esteve aqui, encarnado, desencarnou, ressuscitou, mas ele sempre está no meio de nós. Então, não precisa de uma pessoa em plano carnal, aqui encarnada, dizendo que é Cristo para que a gente possa acreditar. Aí vem da questão da fé raciocinada. Mas nós somos sempre testados. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Porque a doutrina prega que eu acredito muito nisso, na reencarnação. A gente já teve várias vidas passadas, e nessas vidas passadas nós vamos carregando todas as nossas ações, boas ou ruins. As consequências E daí, a partir desse momento que nós estamos carregando, nós vamos pagando com as consequências de cada ação que a gente fez. Por isso que é de extrema importância a gente sempre estar vigiando e orando. Vigiando nossos pensamentos e orando para que a gente faça sempre as melhores atitudes, sempre o melhor pelo próximo. Então, tem pessoas que nascem com isso, porque o espírito já está preparado, mas leva muito tempo para que você vire um espírito evoluído que não precise mais de uma encarnação num plano aqui como na Terra, porque tem vários planetas, isso vai longe, é uma questão assim. Sim, eu já dei uma lida sobre isso. Então assim, para quem se aprofunda mesmo, acredita, é de extrema importância isso, toda essa leitura e todo esse entendimento e toda essa questão de você buscar mesmo. Como é que funciona isso? Aí como você começa a entender o quão importante é você tomar cuidado com todas as suas atitudes, com tudo que você faz, porque isso pode repercutir por milhares de anos. Nós não estamos falando aqui de uma vida de 80, 100 anos, é milhares de anos. Inclusive, a gente prega também que essa vida que nós estamos passando aqui, por mais que ela dure 80, 90, 100 anos, é simplesmente um segundo na existência do nosso espírito, porque o nosso espírito já existe há milhares de anos. Uma coisa também, para quem busca, por exemplo, entender e aprender que existe vida espiritual, uma coisa que eu questionava, como que o Chico Xavier psicografou 450 livros, escreveu, um dos maiores autores, né, do Brasil, 450? Em torno disso. Mais ou menos. 450 livros, mas dessas bitolas assim, como que vai falar que não existe uma vida espiritual, né? Não tem como. Quem conseguiria escrever tudo isso, né? O cara não tem nem conteúdo, nem história para escrever tudo isso. Você veja, Rafael, então,
Uma coisa que é de extrema importância também a gente pensar. Chico Xavier, assim como qualquer outra pessoa, ele tinha o livre-arbítrio. Ele poderia muito bem escolher pegar esses livros, assinar ele mesmo Sim. e se tornar O autor, o maior autor do mundo. o escritor mais rico do Brasil, quem sabe do mundo, e não passar para a população todos esses conhecimentos. Os livros do Chico Xavier foram traduzidos para várias línguas, passam hoje em dia para vários continentes pelo mundo inteiro e traz consolo, traz conhecimento, traz muita coisa, que é o que os espíritos quiseram passar pro Chico Xavier. E, inclusive, principalmente André Luiz, né, que tem a coletânea dele, que ensina tudo que ele passou desde do momento que ele estava encarnado aqui no Rio de Janeiro, desencarnou e passou toda aquela história dentro do plano espiritual. Inclusive, acabou virando 2 filmes, né? Nosso Lar. Nosso Lar 1, Nosso Lar 2. E o Nosso Lar 2, na verdade, é baseado no livro Os Mensageiros, que é o segundo da coletânea do André Luiz. Pelo que me falaram, inclusive, o próximo agora, o Nosso Lar, eu não sei como é que vai ser o nome, na verdade, né? Mas se for Nosso Lar 3, será os 2 outros livros da coletânea dele, né? Então, na verdade, isso aí, se for pensar na doutrina espírita, porque Chico Xavier sofreu muito, ele era médium desde criança, ele foi muito criticado, mas ele tinha um espírito tão evoluído, ele conseguiu lidar com tudo isso, mas ele ainda tinha essa questão da aprovação dele, a aprovação que ele tinha que passar por todo esse sofrimento e escrever tudo isso. Ele tinha problema nos olhos, e ele, mesmo com esse problema, ele continuou escrevendo. Ele era um funcionário público, tinha a vida dele e a vida também dentro da doutrina espírita. Então ele trouxe muita coisa para nós, e se não fosse, como você disse, o plano espiritual, os espíritos passando tudo isso para ele não conseguiria fazer todo esse trabalho. Não tem como. Mas o importante de tudo também, como eu disse, é o livre-arbítrio, né? Se ele não declinasse para essa questão da mediunidade dele, ele ficasse como o autor mesmo desses livros, ele teria uma outra vida. Só que pense o quanto que ele ia pagar. A oportunidade que ele teve de trazer todo esse consolo, esse carinho, esses ensinamentos pelos livros que foram psicografados por ele, trazidos pelos espíritos. E se ele não fizesse isso, aí vem a questão da cobrança da consciência, né? Quando a gente desencarna, a nossa consciência multiplica por 10, por 20, por 100. É aquela história, você deita no travesseiro à noite e começa a lembrar as atitudes do dia. Se de repente uma pessoa precisou de tua ajuda e você não ajudou, a tua mente vai cobrar isso. Sim. Então, isso acontece quando você desencarna, a tua consciência multiplica por muito mais. A pessoa, então, a gente não consegue dormir uma noite porque fica pesando na consciência que não ajudou uma pessoa. Você imagina a hora que a gente desencarnar e começar a lembrar de tudo que a gente fez todos esses anos. Pega pesado, né? E assim, como que funciona dentro da casa espírita? Como que funciona? A pessoa só chega lá, vai nas palestras, nos horários, precisa alguém convidar? Como que funciona? Então, eu faço parte do Centro Espírita Amor e Caridade, que é um centro espírita lá de Nano Vitória. Já existe há muitos anos. E agora a gente está com sede nova, inclusive. Mas é de extrema importância assim, que quem tiver interesse, pelo menos começar participando das explanações, que acontecem nas segundas-feiras, às 20 horas, e nas quintas-feiras, às 16 horas. E as pessoas podem, de repente, estar assistindo essas explanações, onde vão os expositores colocar os ensinamentos. E o que eles falam lá? Falam de vários assuntos, por exemplo, a imortalidade, amor, a liberdade, a dor, inclusive. Então, assim, falam vários assuntos. Eles não falam não tem um espírito comunicando lá, é só o conhecimento das pessoas. Porque, na verdade, é assim, né? Nós não fazemos nada por nós mesmos. Tudo é por intuição. Então, se você se preparou, você é um expositor, você preparou, e vai lá. Expositor é quem dá palestra. Quem dá palestra, é o palestrante. A gente chama de expositor, né? Vai expor um assunto lá. Então, se você é um palestrante, você se preparou para fazer essa palestra, e vai lá e se concentra. Acho que normalmente não, mas 100% das pessoas lá, os expositores, pedem aos espíritos guias que eles auxiliem nisso. Na palestra. Sim. Então, assim, o que vem à mente, a forma como você fala... Comunicação. Você está sendo intuído. Então, a gente não pode também ficar pensando que vem um espírito aqui, encarna em você e vai falar por você. Não é assim que funciona. Na verdade, é tudo intuição. Seria muito fácil, né? O espírito passar para frente das consequências. Inclusive, Edivaldo passou por essa situação, né? Porque a primeira palestra que ele deu fluentemente, e ele, na segunda ele não se preparou, achando que ia acontecer mesmo que aconteceu na primeira, que foram os espíritos, porque ele é um médium. É bem assíduo, e ele tem uma comunicabilidade com os espíritos muito grande.
Então, na segunda palestra ele achou que ia acontecer igual. E na verdade não, porque ele não se preparou. Então tem as duas partes. Tem a parte do ser humano que tem que fazer a dele, assim como Jesus Cristo colocou para nós. Ele ensina o caminho, mas não vai fazer por você. E nós também temos esse caminho de preparação, e quando está com uma frequência boa, com a frequência com os bons espíritos, eles intuem você a fazer com que essa palestra ela fique cada vez melhor. Então eu não tenho a mediunidade aflorada, mas eu sinto que tem sempre intuições. Na verdade, as pessoas acham, eu tive uma ideia. Você não teve uma ideia. Quem teve essa ideia, na verdade, foi o espírito que te intuiu dentro da tua consciência lá, e você conseguiu identificar isso, essa voz aí que é a nossa própria consciência. Então é dessa forma que acontece, sabe? E aí esses assuntos são explanados, e as pessoas que têm curiosidade, têm interesse, na verdade, né? Que na verdade curioso nem é muito aconselhável isso, né? A participar mesmo aí atrás. A curiosidade, ela leva você para um outro caminho. Então, aí começa a julgar. Não é bom isso. Então, na verdade, você tem que ter o interesse. A partir do momento que você começa a estudar, aí você vê se você vai se sentir bem ou não dentro da doutrina espírita, né? Ou qualquer outra religião. Mas o importante é que as pessoas vão lá e tenham esse primeiro contato pelas explanações, pelas palestras. E que se sinta bem, né? Isso, exatamente. Preenche um vazio que existe. Eu, sinceramente, quando me desloco até o centro espírita lá, quando estou lá dentro, eu sinto uma energia muito boa lá dentro. Fico muito bem. Mas não é porque eu conheço um pouco da doutrina, porque eu tenho amigos lá dentro. Não, eu sinto isso no coração mesmo. Me sinto muito bem lá. Me sinto mais leve. Às vezes eu estou mais aflito, eu consigo me concentrar melhor lá dentro. Uma questão muito importante também que a gente faz, o diálogo fraterno. Se alguma pessoa está com algum problema, precisa de um consolo, precisa de alguém que escute, que nós vamos também resolver tudo, né? Não é essa a ideia. Ela pode buscar, nesses momentos, nesses horários das explanações, lá das palestras, a gente faz um atendimento fraterno, que é escutar esses problemas, escutar essas pessoas, e também, talvez, se de repente for cabível, a gente dá um conselho para ela. Faça dessa forma, ou dê continuidade aqui na doutrina. A partir desse momento, tive interesse, quero participar, começa a entrar nos grupos de estudo. Tem grupo de estudo de livro do André Luiz, tem grupo de estudo do Evangelho, tem os grupos que dão início, que é o estudo do Espiritismo, ESD, são questões assim que a pessoa pode adentrar para ter um conhecimento básico. A partir do momento que tem esse conhecimento básico, parte para os estudos mais aprofundados. Agora, por exemplo, nós começamos um estudo da Revista Espírita. O Allan Kardec, quando ele escreveu os livros, ele viu que era muito importante fazer a propagação da doutrina espírita. Então ele fez uma revista. E a primeira foi em janeiro de 1858. E é essa revista que nós começamos a estudar agora. Durante 10 anos ele foi escrevendo essa revista junto com os livros e tudo mais que ele fez pela doutrina espírita. Tudo intuição, lógico, né? Mas ele fez essa revista e ele conseguia patrocinadores, ele bancava do próprio bolso também. E é a versão original? É a versão original. Não tem edição... Não, é tudo... É lógico, né, que daí ela foi traduzida do francês português, né? Inclusive na introdução mostra exatamente que tem alguma coisa que pode ser que tenha ficado diferente do original, mas a base mesmo é muito interessante. Eu vi que também o vocabulário vocabulário da leitura é um vocabulário muito fácil de entender, de ler, né? Então, fora o Evangelho no Espiritismo é um pouco mais difícil. Mas os livros, assim, quando são psicografados, é muito fácil de entender. É uma linguagem comum, né? É uma linguagem comum, só que ela também traz palavras que às vezes as pessoas até não estão acostumadas. Algumas pessoas têm dificuldade com relação a isso, mas se você busca um pouco mais, estuda, pega a tradução, o sinônimo da palavra e tudo mais, você acaba entendendo melhor. Quem tem uma linguagem que é bem difícil, entre aspas, de entender é Joana de Ângeles. É um espírito que foi que psicografou ali livros junto de Divaldo Franco, de Chico Xavier. Joana de Ângeles tem uma linguagem um pouco mais difícil. Então a linguagem vai de acordo com o espírito que passou todo o ensinamento. O André Luiz era considerado um médico muito inteligente, então ele também ele trouxe livros ali de acordo com a psicografia de Chico Xavier, só que é de fácil, ele consegue se entender, só que também tem uma linguagem um pouquinho mais em relação a palavras novas. Entendi. E voltando ali para casa, para o centro espírita, então a pessoa vai lá ver os horários que tem, né? Ver os horários que tem lá nas palestras e só vai
Não precisa reservar, Não. As exposições, as palestras dos centros espíritas são todas abertas ao aberto, público, só né? chegar lá e participar. Você chega, participa, conversa com os responsáveis. Tem que pagar alguma coisa? Não precisa pagar nada, é totalmente gratuito. Nós fazemos doações para dentro do centro espírita, porque a gente sabe que tem um custo, tudo que tem custo, né? Sim. Então, inclusive, fazemos promoções também que fazem com que a gente Pra arrecade dinheiro. para se manter, né, o negócio? Se manter. Precisa pagar alguma coisa mensal? Não é exigido nada. Isso é de acordo com com toda pessoa. Eu faço uma doação lá mensal, porque eu sei da dificuldade de se manter uma casa espírita, como qualquer outro lugar, né? Mas assim, é de cada pessoa. Se ela quiser doar, doa. Se não doa, não doa. Não é cobrado nada. Isso fica a critério de cada um. Então, mas o importante mesmo é que a gente adquira cada vez mais pessoas adeptas para que a doutrina seja mais divulgada. Nós não queremos sair na rua falando para você... Candidatando? Não ou é essa vendendo rifa de... Não é essa a ideia, sabe? Porque o mais importante de tudo é que a pessoa frequente o centro espírita se ela se sentir bem dentro do centro espírita. Então, nós passamos o conhecimento que a gente tem, que nada mais é do que tudo que está dentro dos livros, e a pessoa vai entender se ela está pronta ou não para participar disso. E que nem você falou, eu vejo que as pessoas, quando buscam o espiritismo, eles têm certas perguntas que não encontram em outros lugares, né? Isso. E as perguntas quem faz, ela precisa ter saber o que está buscando. E se ela está preparada, já tem um nível de consciência avançado, é o momento dela entender esse processo. Então a pessoa precisa estar preparada para aceitar o espiritismo. O espiritismo vai para qualquer um. Não. A pessoa precisa ter entendido que os momentos de dificuldade da vida são momentos de aprendizado com uma situação futura, os desafios que cada um tem no seu projeto de vida. Exato. Então, não é para todo mundo. Não, só que assim como as palavras de Jesus Cristo, no momento que aconteceu isso, na vivência com Jesus Cristo, quando ele estava encarnado aqui, as palavras dele também não foram para todas as pessoas. Sim. Alguns tinham entendimento, outros não. E Jesus Cristo sabia disso. E ele fez isso de propósito, para que tudo isso se perpetuasse cada vez mais. Se for estudar os apóstolos ali, vê que Jesus Cristo viveu os 33 anos dele e era só mais uma pessoa ali. Na verdade, assim, ele teve uma vida simples. Sim. Né? Mas tipo assim, a fé que tudo começou a fazer sentido foi isso depois que ele morreu. As pessoas foram entender, as pessoas que julgavam ele também foram entender que estava fazendo coisa errada. Então parece que a consciência aconteceu só depois da morte. Na verdade, para algumas pessoas foi antes dele morrer, outras pessoas foi depois da morte, outras pessoas foi 1000 anos depois. Então nasceu 1000 anos depois, aí que foi entender toda essa questão aí. Mas é importante a gente lembrar que Jesus Cristo, né, ele teve uma vida simples, ele começou a vida pública dele aos 30 anos, foram 3 anos de vida pública, ao qual nessa vida pública que ele começou a pregar a palavra mesmo e convencer as pessoas que ele era o Messias, era o enviado por meio dos seus milagres. E a gente sempre entende que os milagres dele sempre foram forças psíquicas, foram na verdade reações psíquicas dos poderes que ele tinha. Então ele tinha o poder de manipular a matéria de uma forma, a matéria não manipulava ele tinha totalmente poder em cima da matéria. Ele curava muitas pessoas. Ele fazia a pele de leproso ser reestruturada, ele calcificava um osso em segundos sem fazer uma cirurgia, ele multiplicava pães, andou sobre a água. Então foram várias situações, várias provas de que ele era o Messias ou enviado. E mesmo assim, pessoas questionavam, falavam bruxaria, charlatão, por falta de conhecimento, por não fazer as perguntas certas. Não, daí de repente a gente começa a pensar, Jesus Cristo, né, tem toda essa amplitude hoje em dia. Naquela época lá, ele foi julgado, ele foi menosprezado, foi chamado de charlatão, de tudo mais. Então, Jesus Cristo mesmo, ele sabia que ele ia passar por tudo isso. Ele tinha ideia total de todo esse processo. Mas mesmo assim, ele se manteve fiel, se manteve fixo na missão dele. E eles tinham 2 visões, né? Era uma que eu vi o Messias empunhando uma espada, ia dominar Roma e colocar Israel de novo no poder das nações. E outra visão, que era trazido pelos salmos messiânicos, os salmos cânticos, que dizia do Messias, que era o servo, o Messias simples, ele o sofredor, mas que ele traria toda a palavra de Deus, de Jesus,
Deus e de todos os ensinamentos com amor, com carinho, se mantendo firme no lugar dele. E tanto que foi isso que aconteceu quando ele chegou a Jerusalém. Ele foi preso injustamente e ele não fez nada para si mesmo. E os apóstolos ficaram perplexos com tudo isso porque eles sabiam de todo o poder de Jesus Cristo, de acordo com esses milagres que eu estava comentando antes. Eles tinham acesso. E eles achavam que Jesus Cristo ia se impor, ele ia jogar império, raios sobre todo mundo, ele ia jogar uma ventania que ia acabar com aquele império romano para fazer com que bater de frente, né? Fazendo com que o povo sofredor ficasse bem. Mas na verdade não foi isso, não era essa a ideia, nunca foi mesmo. E Jesus, ele se entregou e não fez nada porque ele mostrou para todo mundo que tudo se consegue com amor, não é pela violência. Então ele nunca veio para fazer nada do que ele tinha que fazer pela violência. Por isso que aconteceu tudo o que aconteceu com Jesus Cristo. E daí ele deu várias dicas para os apóstolos lá quando ele estava sendo crucificado mesmo. Ele ainda inclusive fala aquela frase: Deus meu, por que me abandonaste? Essa é uma frase que faz parte do Salmo 22, versículo 1. Por que ele falou isso? Ele não foi ele que falou essa frase, ele só citou essa frase. Ele só queria que eles remetessem o pensamento deles a algum contexto, dentro desse contexto dos Salmos. E o Salmo dizia que o Messias seria um Messias calmo, tranquilo, que viria para vencer não a luta do mundo, mas assim a luta para Deus. E ensinar a liberdade não como você fazer de fora para dentro, mas de dentro para fora. Como você conquista essa liberdade? Primeiro mudando você internamente, fazendo uma reforma íntima para depois você conquistar essa liberdade lá fora. Ele nos libertou de tudo, ele libertou das nossas paixões, que são as coisas erradas. E fica a nosso critério se entregar novamente a isso ou não. Então é isso que a gente tem que sempre pensar. Quão livre nós estamos? Porque liberdade na verdade não é você fazer o que você quer, a hora que você quer, do jeito que você quer. Sim. Liberdade é você fazer o que você não quer. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em liberdade, a gente pensa que é dormir mais tarde, é a gente consumir o que quiser, utilizar o que quiser. Na verdade, você está preso a paixões. Por isso que eu digo que não é liberdade. Immanuel Kant falou sobre essa questão. É um filósofo alemão. Ele disse que a nossa verdadeira liberdade é fazer o que a gente não deve, que a gente não quer. Então, é dizer não para essas paixões que nos arrastam para esse fundo de poço que depois nós vamos sofrer essas consequências. Então, liberdade mesmo é quando você está livre de tudo isso. Leva uma vida que consegue ter uma alimentação regrada, faz exercícios, acorda cedo, cumpre os seus deveres. E a gente tem que cumprir os deveres dentro da sociedade que a gente está, né? Só que também sempre pensar, será que é isso mesmo que eu quero para minha vida? Às vezes até as pessoas pensam, ficam postando a vida em redes sociais. Será que é isso que quer mesmo? Será que é isso que eu devo fazer mesmo? Isso é uma coisa que a sociedade impõe, na verdade. E uma pergunta, Fernando. Diante da passagem de Jesus aqui no mundo, ele, na visão espírita, ele era Deus ou ele era um espírito muito evoluído? Muito importante essa pergunta aí. Não, ele não era Deus, ele era um espírito crístico. Então por isso que era Jesus Cristo. E os espíritos crísticos, que não tem só um, eles são muito evoluídos. Tipo o Chico Xavier, um espírito muito evoluído? Não, mas o Chico Xavier ainda não chegou. Outro nível, né? É outro nível. Sim. O Chico Xavier, pelo nosso entendimento, ele já não precisa mais reencarnar aqui no planeta Terra. Ele já passou por outro patamar. Mas o Cristo é uma coisa que a gente não consegue nem colocar na cabeça de tão grandioso que é. A evolução dele aconteceu há bilhões de anos. Não é nem milhões. Para você ter ideia, a evolução dele como espírito, para ele chegar até crístico, aconteceu num sistema solar que nem existe mais. Os sistemas solares, eles são criados, eles evoluem, eles têm um calor, eles vão resfriando e chega um momento que eles não existem mais. Não tem mais energia e eles acabam se acabam no universo. E, né? Esses fatos aí, é tudo psicografado? Tudo psicografado. Então essas informações que tem no espiritismo, de outros mundos, outros sols, tudo psicografado, informação de outros espíritos. Exatamente. Inclusive, Chico Xavier questionou Emmanuel, que era o espírito guia dele, né? Eu queria entender essa questão. Aí o Emmanuel falou, você tem certeza disso? Porque é muito complexo. O Chico Xavier, que tinha toda essa evolução, toda essa mente aberta para tudo isso. E ele fala mesmo que ele teve que parar para tomar um cafezinho porque ele ficou perplexo quando o Emmanuel contou toda essa questão da evolução de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo não é Deus propriamente. Porque na verdade nós fazemos parte do hálito divino, né? Nós somos criação de Deus, todo mundo é um pouco de Deus.
Mas Jesus Cristo, como nesse entendimento que nós temos, ele não era Deus mesmo, ele é um espírito que ele já existia antes da criação do sistema solar aqui, da Terra e tudo mais, e que ele é o gerente desse planeta. Entendi. Ele é o gerente do nosso planeta. Então por entendi. isso que ele enviou Moisés, por isso que ele veio encarnado aqui, por isso que ele trouxe essa questão da codificação da doutrina espírita para deixar mais claro aqui para a população. E uma pergunta também, já que tu chegou nesse assunto que eu queria falar antes. A união entre a palavra de Deus, da Bíblia, e o Espiritismo, quando que ocorreu? Ou nessa... Tipo, quando que ocorreu a união da palavra de Deus com o Espiritismo? Mas você diz da codificação com Allan Kardec? É que o Allan Kardec, ele estudava os espíritos, né? Não, mas é que assim... Ou já... Não são coisas diferentes, é tudo a mesma. Tudo a mesma coisa? Então, tudo aconteceu em meados de 1800, que foi com Allan Kardec, né? Não foi ele que psicografou, na verdade, ele não era médium, né? Sim. Então, ele utilizava os médios. Os outros médios, que daí todos os espíritos, inclusive, eles estão elencados dentro dos parágrafos do Evangelho segundo o Espiritismo, qual o espírito que passou aquela informação. Tá. Então, depois de 1800 quando surgiu Allan Kardec, Isso. os espíritos escreveram o Evangelho do Espiritismo. Isso, exatamente. Mas ele também citava as mesmas coisas, fechava com a Bíblia Sagrada. Na verdade, sim, são citados versículos da Bíblia e explicados. Como parábolas, por exemplo, de Jesus Cristo, que são explicados mais minuciosamente dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é seguindo a Bíblia. É que, na verdade, a gente sempre entendeu que o Espiritismo, ele existe há muito tempo atrás. Inclusive, tem provas de que ele existia. Inclusive, Jesus Cristo, da maneira como ele falava sobre encarnação, desencarnação. Isso aí, se tu for mais a fundo, tu entende que o Espiritismo sempre existiu. Sempre existiu, exatamente. Só que não tinha a consciência que era disso que se tratava. Daí precisou-se codificar o Espiritismo para trazer esse consolo para as pessoas. Sim, para responder as perguntas que a pessoa fazia, né? E isso tudo tem a mão de Jesus Cristo. Sim. Tudo tem a mão de Deus também junto, lógico, mas os espíritos eles sempre trabalham nesse sentido, os espíritos bondosos. É lógico que foi de extrema importância acontecer tudo isso, porque como existe o lado bom, existe o lado ruim, como você tinha comentado antes. Então tudo foi filtrado, tudo foi feito da melhor maneira possível para que a gente pudesse saber a linha certa, a linha correta. Saber os limites. Para tracejar sempre pelo bem, né? Mas quando você lê tudo que está psicografado, a gente entende melhor tudo. Então, outra coisa que também, Rafael, é de extrema importância, as federações. Nós temos a Federação Espírita Brasileira, a Federação Espírita Paranaense, e a FEB, que é a brasileira, ela tem um crivo dos livros que são escritos de acordo para dentro do Espiritismo. E esse crivo, ele é muito criterioso. Então, se o livro não passa por esse crivo, ele já é entendido que ele não faz parte da doutrina espírita. Porque pode ser um espírito ruim que está escrevendo. Que está deturpando a doutrina. Exatamente. Então, a FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ela tem esse crivo que passa por várias situações, vários conselhos fazem a leitura de tudo isso aí, porque os livros continuam sendo escritos. E muita gente quer trazer esses livros para dentro da doutrina espírita, achando que isso... Para difamar, né? Para difamar. Ou falar uma coisa contrária, que começa a questionar, gerar dúvida, que daí, desacreditar na palavra que foi trazida pelo Allan Kardec e tudo mais, mas a gente percebe que, como faz bastante tempo já, né? Mais de 150, 170 anos que a doutrina está aí e está se propagando cada vez mais, então a gente entende mesmo que ela é forte, ela veio para se enraizar mesmo e ficar no meio da população. Isso que é o mais importante. E inclusive na época, quando a gente lê sobre essa questão da revista espírita e tudo que se movimentava, ela se expandiu rapidamente, muito rapidamente. Mas como precisa sempre de uma pessoa guiando, sempre precisa de alguém que vá impulsionando isso, como aconteceu no cristianismo, mesmo depois da morte de Jesus Cristo, os apóstolos deram continuidade ao trabalho. Por isso que nós estamos aqui 2000 anos depois falando sobre Cristo. Então a doutrina espírita é a mesma coisa. Então ela teve os altos e baixos. Eu creio que hoje em dia ela está se propagando cada vez mais, mas ela também teve uma decadência ali de adeptos, né, a doutrina. E na época lá, ela explodiu, ela teve muito adepto. O Brasil é um dos países que tem o maior volume de espíritas, isso, né? Do mundo, né? O Brasil é considerado a pátria espiritual, né? Então, isso é bem importante. Mas até por causa desses ícones que apareceram, né? Chico Xavier, Divaldo. Então tem outras pessoas que estão também alavancando. Nós teremos agora, no próximo final de semana, a 26ª Conferência Estadual Espírita, lá em Curitiba, né?
E um dos palestrantes será, além de Valdo Franco, Alessandro Viana, que são pessoas importantíssimas, Alberto Almeida, teremos também Arthur Valadares, que é um rapaz novo que ele está explodindo dentro da doutrina, sabe? E é por causa de todo o estudo que ele tem também. Ele conhece muito sobre a vida de Jesus Cristo, ele explana muito bem sobre Jesus Cristo. E dessa vez, essa conferência ela será toda ligada ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todos esses palestrantes elencados na conferência, eles vão falar sobre o Evangelho. Então, isso traz um consolo muito bom, sabe, pro espírita. Porque ele vê que está dando continuidade. Então é de extrema importância essa divulgação para que tudo sempre esteja ativo e as pessoas entendam que isso é uma coisa boa. Sim. Algo que veio para trazer o bem. O que pega muito essa questão de que as pessoas ficam falando sobre mas isso aí de espírito encarnar, espírito falar, e reencarnação principalmente, não existe. Mas me diga, como que a gente vai explicar que Deus é inteiramente justo e bom se você vê uma criança nascendo com um problema físico, cefálica, sem os braços também, sem as pernas? Como que você entende essa forma aí? Por que uma criança que não passou por uma vida, que não teve oportunidade de fazer nada, nasceu dessa forma? Então, é só a reencarnação para explicar isso. Sim. E de certa forma, que mensagem tu teria para deixar aí para as pessoas que estão assistindo, as pessoas curiosas, que querem conhecer quais seriam os passos? O que você falaria para essas pessoas? A mensagem que eu trago é que se você está sendo intuído para conhecer uma casa espírita, não tenha medo. Primeiramente, uma explanação, é tranquilo, traz uma energia muito boa. Praticamente todas as cidades têm um centro espírita ou um núcleo espírita ao qual você pode estar se direcionando. Mas tome muito cuidado com essa questão da curiosidade. Se você tem interesse mesmo, antes de tudo, se aprofunde no estudo da doutrina. Não vá julgando ela de acordo com o que você escuta, com o que você vê na sociedade, porque tem muita coisa deturpada. E o principal de tudo é que a doutrina espírita ela está totalmente ligada à fé, à crença em Deus, em Jesus Cristo, que muitas pessoas acham até que Jesus Cristo não existe dentro da doutrina espírita. E a gente se baseia muito nos ensinamentos de Jesus Cristo, tanto que tem vários livros que falam, inclusive, sobre a questão da passagem de Jesus e tudo mais, que Jesus Cristo é o nosso guia, é o nosso mentor, ele é o exemplo mais perfeito a ser seguido. Então isso que é de extrema importância para que a gente tenha um conhecimento melhor da doutrina. Mas tenha interesse pela doutrina, vá até um centro espírita, converse com as pessoas, busque estudar, pegue um livro do Pentateuco, que são os 5 principais livros da base, começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Leia esse livro, depois leia o Livro dos Espíritos, com as mais de 1000 perguntas respostas que tem nele, que ele traz muito conhecimento, muita resposta para coisas que talvez você esteja interessado e não sabe onde buscar. Mas o mais importante de tudo é que você tem que se sentir bem dentro da doutrina espírita para fazer parte dela. Primeiro de tudo. A partir desse momento, você vai ser uma pessoa que vai trabalhar para o bem, vai trabalhar para as coisas boas. É muito importante a gente lembrar, é como um hospital. Num hospital, a gente trata da questão do corpo, das doenças, de algo que está afligindo você, mas dentro dessa questão física. E dentro da doutrina espírita a gente cuida do nosso espírito. Como se fosse um hospital para dentro do nosso espírito. E como que a gente cuida do espírito? Com oração, com boas práticas, com a caridade, como eu tinha falado antes, dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. Então, se a gente pensar dessa forma, a gente vai entrar com outro pensamento, com outro olhar para dentro da doutrina espírita, para assim conhecer ela de outra forma. A gente faz vários trabalhos, inclusive, dentro da doutrina. Temos o grupo de passes e orações aos mensageiros. É um grupo de 4, 5, às vezes até 6 pessoas que se reúnem dentro do centro espírita toda terça-feira, no período da manhã e no período da tarde. Esse grupo sai preparado já de dentro do centro espírita para atender as pessoas fora do centro que não tem como chegar até o centro. Acamados que estão dentro de casa, que estão inválidos, que estão numa cama, que não podem sair. As pessoas internadas em hospitais, em clínicas. A gente faz visita em todos os hospitais da região, nas clínicas, nos asilos, e a gente sabe que essas pessoas não têm condição de ir até o centro espírita. Aí a gente faz orações, explanações e o passe espírita, que é essa questão nada mais de estar transferindo energias, fluidos benéficos que os espíritos bondosos transmitem para nós. Mas ele pode falar até, mas por que o espírito já não faz isso? Ele já não está vagando aí? Por que ele não chega até você, Rafael, que precisa de um passe e dá um passe em você?
Ele não pode, porque um espírito benfeitor ele já está totalmente desligado da matéria. Nós somos matéria aqui. Então eles precisam de uma ponte para que essas energias cheguem. E a ponte é a fé. A ponte é a fé, mas principalmente o corpo humano. Então, por isso que tem os passistas. Por isso que tem os passistas dentro da casa. O passe funciona dessa forma. Na verdade, o espírito lá está lá emanando energias positivas, fluidos benéficos, mas às vezes eles precisam dessa ponte para que essa energia chegue como matéria até através você. Dos médiuns. Exatamente. Entendi. Médiuns, que todas as pessoas são médiuns, né? Então, mas independente disso, são médiuns passistas, né? Entendi. Mas não precisa conversar com o espírito, não precisa ver espírito eu acho que é para ser um passista. Eu acho importante também mencionar essa mentalidade que vai encarnar um espírito no meio da casa espírita, que vai... aquele ambiente é para pessoas que têm uma mediunidade mais alta, mais exposta. Então, é para todo mundo, né? Exatamente. E a mediunidade, ela pode ser muito bem trabalhada. Na verdade, se você tem esse dom, eu não digo dom, né? Mas tem essa aptidão para a mediunidade, se ela não for trabalhada, ela vai te atrapalhar. A partir do momento que você trabalha essa aptidão, aí sim ela será trabalhada para o bem. Vai fazer ao mesmo tempo para você o bem, assim como para as pessoas aos quais estiverem necessitando, e principalmente os espíritos, né? Entendi. Porque existe também sessão mediúnica dentro dos centros espíritas que recebe os espíritos que estão aflitos, que estão vagando, que nem perceberam ainda que tem que estão mortos, que estão desencarnados. Então, isso dá um auxílio gigantesco para toda essa área espiritual. Então é de extrema importância. Se você conhece mesmo, estuda, daí você vê o quão importante é cada centro espírita e essa doutrina que nos traz tanto consolo. Mas então tá bom, Fernando. Acho que já conversamos bastante e já tem bastante conteúdo e talvez seja uma oportunidade de despertar uma curiosidade na população. E se nós ajudar um pouquinho aí quem esteja assistindo a matar essa curiosidade da fé pela doutrina espírita, sinta-se aberto aí a entrar na casa espírita e tirar suas dúvidas, estudar realmente o que é essa doutrina, que para mim também tem ajudado muito, respondido várias respostas. E queria agradecer ao Fernando aí por estar participando do Carriercast, um assunto um pouco mais profundo, né? Mas muito interessante e vale a pena compartilhar nesse formato. Obrigado, Fernando, por estar participando do Carriercast. Eu que agradeço a oportunidade, principalmente, como eu falei antes, falar sobre esse assunto tão importante, né? Para os espíritas e divulgar mais essa doutrina que é tão maravilhosa. Show de bola. Vamos deixar na descrição aqui do vídeo no YouTube o contato da Casa Espírita, o Instagram do Fernando, tiver algumas dúvidas. E se você continua vendo até aqui, clique no joinha, curta o nosso canal, compartilhe com quem faz sentido estar assistindo isso daí e veja os nossos outros vídeos também, beleza? Obrigadão! Deu quantos minutos?